Fala galera, aqui é Casal Hipnose, Flávio Grisibowski, Marcela Brunhara. A gente vai falar hoje sobre um tema que talvez você tenha receio, preconceito, tenha algum desconforto, porém a gente vai deixar tão claro para você que é tão simples, tão maravilhoso, tão magnífico, que mudou as nossas vidas e que espero que também possa mudar a sua. A gente vai bater um papo sobre hipnose. Então, a hipnose é algo que gera muito preconceito na nossa sociedade. E a gente precisa divulgar essa prática tão maravilhosa que ela não tem efeitos colaterais, não tem problemas maiores. O problema é que existe muito preconceito em cima da hipnose. E é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Bem, talvez você esteja vendo esse vídeo e você quer saber inicialmente o que é hipnose. Então, o nosso objetivo é esclarecer muito bem o que é hipnose, como que ela funciona dentro da nossa mente, como ela trabalha os processos de mudança, de ressignificação. É sobre isso que a gente vai falar agora. E sim, esse vídeo ele vai ter parte 1, 2, 3, porque para a gente explicar tudo de uma forma bem profunda, para não ficar só superficial, a gente precisa de mais tempo. Então a gente vai explicar de uma forma mais superficial também, né? Indo de uma forma clara, objetiva, te explicando, mas sem muita coisa técnica, né? E aí a gente deixa as questões mais técnicas, mais profundas para outros vídeos. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, então. O que é hipnose? O que é hipnose, Marcelo? O que é hipnose, Pajão? Fala pra mim. Fala pra gente. O que é hipnose? Para mim, de uma forma bem simples, bem fácil, bem objetiva, que qualquer um vai entender, nada mais é do que foco e concentração. Meu Deus, é só isso? É só isso. Estar focado, estar concentrado em algo, basicamente, é estar em um estado de hipnose. Cara, não que seja só isso de uma forma simplória, de uma forma... então hipnose é só foco e concentração? Só isso? Isso é uma explicação simples, fácil e prática de entender. E vocês vão perceber que em vários momentos da tua vida você está em hipnose e não tem a mínima ideia. Então, se você acha que nunca foi hipnotizado, como eu costumo dizer, sinto lhe informar. Mas sim, você já foi hipnotizado, você é hipnotizado e talvez você esteja em hipnose agora. E não se assusta com isso. Isso é extremamente um estado natural da mente. Hipnose também é isso, né? Foco, concentração é um estado extremamente natural da mente e é maravilhoso estar em hipnose. Hipnose é, na minha visão, baseado mesmo em tudo isso que a Marcela falou, eu acho tão interessante a gente analisar esse conceito de foco e concentração, por quê? Geralmente no jargão popular, quando uma pessoa fala que a gente está hipnotizado por algo, a gente está focado e concentrado, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que a gente ouvia mais no passado, né? Por exemplo, aquele homem está hipnotizado por aquela mulher, ou aquele homem está hipnotizado por determinada situação, aquela mulher foi hipnotizada por aquela bolsa, por aquele sapato. São coisas que a gente ouve, às vezes em filmes antigos, jornais e tudo mais, que realmente explica o que é a hipnose. Você está tão focado e tão concentrado naquilo que parece que nada mais importa. Só aquilo importa. E um exemplo que eu adoro dar, que a gente sempre quando vai explicar hipnose para alguém a gente dá, é o tal do Candy Crush. Se você já jogou no seu celular em algum momento da sua vida um jogo chamado Candy Crush, ou qualquer outro jogo de celular que exija a tua atenção, você está acessando o estado de hipnose enquanto está jogando aquele jogo. Por quê? Porque você está muito focado e concentrado para encontrar alternativas para você poder jogar o jogo. Então, de tão concentrado e focado que você está ali, toda a percepção do ambiente, do entorno de você, ela muda. A gente percebe as coisas no entorno da gente de uma maneira diferente. A gente bloqueia o que está acontecendo em volta. O foco, a concentração está ali, no jogo. Está muito focado. O cara que criou o termo hipnose foi um cara chamado James Braid. E ele criou o termo hipnose porque em algum momento ele achou que hipnose tinha a ver com o fato de a pessoa estar dormindo. Ela estava em hipnose, relaxadona, só que daí ela estaria dormindo. Depois ele viu que não tinha nada a ver com dormir. A gente tem um vídeo falando sobre medos e mitos que a gente explica um pouco sobre isso. Só que depois que ele viu que hipnose não tinha nada a ver com sono, e o termo hipnose vem de hipnos, que é o deus grego do sono,
ele pensou em dar um outro nome. E esse outro nome que ele sugeriu foi monoideísmo. O que seria monoideísmo? Mono, um apenas, né? O termo mono, apenas um. E ideísmo seria ideia. Uma ideia. Então, hipnose basicamente seria um conceito de uma ideia. Estar tão concentrado em uma ideia que isso seria hipnose. E ele está corretíssimo em falar sobre isso. Porque quando a gente está no estado de hipnose, a gente está concentrado em uma coisa. E quando a gente está jogando um joguinho, às vezes a gente está jogando videogame mesmo, está lá jogando, focado, olhando para aquilo, a gente está imerso naquele ambiente, a gente basicamente está com aquela ideia fixa na mente. Então todo o entorno que está acontecendo em volta da gente, a gente não está presente para aquilo. Porém, o nosso subconsciente, ele pesca as coisas que estão acontecendo no entorno da gente. Então, basicamente, hipnose, num conceito mais simples, é basicamente foco e concentração. E nesse momento que você está focado e concentrado em algo, nada mais importa. E realmente você está em hipnose. Outro exemplo é o livro. Você está sentado lendo, super focado no livro, super concentrado naquele livro, lendo. Quantas vezes, eu tenho certeza que já aconteceu com você, seja num livro, seja concentrado em alguma coisa no computador, seja num jogo, seja ali numa rede social, numa conversa, alguma coisa que você estava totalmente ali, focado. E de repente brota alguém e fala, você fala, nossa, você tá aí faz tempo? E a pessoa fala, sim, faz um tempão que eu tô aqui te amando. Nem reparei você chegando, meu Deus. Por quê? Porque você está tão focado, por exemplo, naquele livro, que você não vê a pessoa chegando, você não ouve a pessoa falando com você. E não é por mal, é porque o teu foco e a tua concentração estão ali, naquele livro. Ou, por exemplo, num filme. Você está tão focado no filme, tão concentrado no filme, que às vezes acontece, sei lá, qualquer outra coisa em volta de você e você nem vê acontecer. Ou então, simplesmente não importa. E aí, meu Deus, um filme onde o cachorrinho morre. Você se emociona, você chora, você fica triste, você fica mal. Eu fico mal durante quase um mês. Por quê? Eu amo animal, eu amo cachorro. E eu não paro para racionalizar, meu Deus, né? Aquilo que a gente sempre brinca, assim, fala, nossa, que ator, que ator, né, muito competente, que ator foda, que cachorro muito bem adestrado, meu Deus. Não! Eu entro na história, eu sofro, eu fico mal com aquilo. Ou então um filme de romance, onde acontece aquele momento, né, daquela trama, que você sabe que alguém vai sofrer, alguém vai se ferrar, vai acontecer alguma coisa de trágico para daí ter um final feliz. Ou então, se o final não for feliz também, você fica mal, você entra na história junto, você sofre junto com a pessoa, você fica feliz junto com a pessoa, você vivencia aquilo, de repente você tá chorando por algo que você fala. Alguém pergunta pra você, meu Deus do céu, o que você tá chorando? Você fala, a pessoa ali tá triste, a pessoa tá fulano morrendo, pessoa, para, são filmes, eu sei que são filmes, mas... Por quê? Porque você tá vivenciando aquela realidade também. Porque lembra, a nossa mente não... Nossa, me engasguei. A nossa mente, ela não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Ou seja... Você sabe que é um filme, você sabe que aquilo não é real, você sabe que são atores, você sabe que é um roteiro, você sabe que aquilo não está acontecendo de verdade. Mas, atualmente, se você realmente está focado, está concentrado naquele filme, ou no livro, ou no que for, você realmente entrou naquela realidade. E, atualmente, ela vivencia como se fosse real. Ou seja, o sofrimento... ali, que atualmente está vivenciando, que você está vendo no filme, atualmente está vivenciando, está trazendo para você. Aquele sofrimento que você está lendo ali no livro, numa história, alguma coisa assim, atualmente está vivenciando, está trazendo para você. Então, para você, aquilo é real. A gente fica imerso quando está num estado de hipnose, tá? Então, como a Marcela deu esse exemplo do filme, olha só que sacada para você ver o quão importante é a hipnose na nossa vida. Quando você está vendo um filme de ação, vamos colocar Os Vingadores. Amo de paixão Os Vingadores, gosto pra caramba, tal, assisti todos os filmes, tal.
E tô completamente imerso vendo aquele filme. Tô focado, tô olhando aquilo acontecendo, meu Deus, eu tô vivendo dentro daquele filme e eu tô completamente focado e concentrado naquilo. Imagina só se tivesse a capacidade de simplesmente pegar todo aquele foco e aquela concentração e colocar nos estudos. Aquela aula da faculdade, aquela prova da faculdade que você tem que estudar, aquele trabalho que você tem que fazer, aquele gás que você tem que dar no trabalho para entregar não sei o quê. Quantas vezes isso faz falta no nosso dia? Que a gente quer dar um gás, mas a gente não tem energia, a gente não tem aquele foco necessário. Aí entra a grande sacada da hipnose. A hipnose, ela proporciona esse tipo de foco e de atenção para você entrar tanto naquele mundo, para você ficar tão imerso naquele momento, em que nada mais em volta atrapalhe, nada mais em volta importe. Então a hipnose, ela entra muito nesse aspecto. Então, para você guardar inicialmente, hipnose não tem nada que não seja foco e concentração. Existem outras explicações do fenômeno da hipnose que a gente vai falar nesse vídeo. Mas se for para guardar, foco e concentração. E estado natural da mente. Então, se você acha que hipnose tem a ver com misticismo, com religião, com mágica, com esoterismo, esquece tudo isso, esquece. Hipnose não é nada de místico, não é nada de esotérico, não tem nada a ver com religião. Sim, a gente pode utilizar a crença da pessoa para guiar ela em processos de hipnose, principalmente na clínica, em questões assim onde você precisa da crença dela. Não que você precisa, você utiliza da crença dela, mas não precisa e não tem nada a ver. Hipnose não tem nada a ver com espiritualidade. Hipnose é científico, é ciência. Então, mas eu tenho medo de hipnose porque é algo místico. Esquece. Eu não acredito em hipnose porque eu sou ateu e hipnose tem a ver com religião. Esquece. Eu não acredito em hipnose porque hipnose é mágica, então estão me enganando. Esquece. É coisa do capeta. Hipnose não é coisa do capeta, tá bom? Já ouvi isso, as pessoas já me falaram. Hipnose é coisa do capeta, né? Eu falo, não é hipnose coisa do capeta, não é. A mesma coisa que, por exemplo, às vezes a gente ouve de uma pessoa, de um ateu, fala assim, não, eu não acredito em hipnose porque tem a ver com religião. A gente ouve o inverso. Eu sou, por exemplo, extremamente de uma religião X, a pessoa fala, não, eu sou extremamente, religioso e eu não quero me envolver com a hipnose porque hipnose é coisa do capeta, porque o pastor falou, porque o padre falou, porque sei lá, diz alguém de alguma outra religião pra não parecer que eu tô sendo... sei lá, Bom, enfim... todas as religiões aí... de qualquer religião, a pessoa, ela acaba vinculando mesmo hipnose com coisa do capeta. Não tem nada a ver. A não ser que você ache que ciência é coisa do capeta. Então aí você vai achar que medicina é coisa do capeta, que tudo que tem a ver com ciência é coisa do capeta. Aí, a crença é tua, mas não. E outra, se fosse algo tão, por exemplo, que envolvesse esoterismo, misticismo, capeta, o que fosse, os conselhos, como por exemplo, conselho de medicina, conselho de psicologia, conselho de enfermagem, conselho de fisioterapia, tantos conselhos de profissões tão sérias, e não estou dizendo que outras profissões que eu não citei que não são sérias, mas estou dizendo, por exemplo, que nem profissões aqui da área da saúde, que envolve vida da pessoa, literalmente a vida é morte. Eles autorizam o uso da hipnose se fosse algo que tivesse um quesinho ali, meio assim, será? Você acha que um conselho tão sério que envolve a vida de uma pessoa ia permitir o uso da hipnose? Não tem nexo nenhum, sabe? Pensar que hipnose pode fazer algum mal, tá? Tem um outro detalhe que eu acho pertinente e importante falar sobre o entendimento do processo da hipnose, é que a hipnose está relacionada a fenômenos completamente fisiológicos, tá? Então, toda vez que a gente leva uma pessoa ao estado de hipnose, essa pessoa ela pode desenvolver fenômenos em que a gente percebe, que a gente identifica, que estão relacionados completamente à fisiologia dela. São coisas que acontecem que a nossa mente simplesmente faz com que aquilo aconteça.
Então, não é nada que alguém está fazendo com que aconteça. É apenas um caminho guiado para que a pessoa expresse aquilo no próprio corpo. E é uma coisa completamente fisiológica e natural, né? Vou dar um exemplo com relação a fenômenos de anestesia, que eu acabo utilizando no hospital em alguns casos, né? Por exemplo, com a hipnose, a gente pode criar fenômenos de anestesia. A pessoa ela pode ser tatuada sem dor, podem ser feitos procedimentos cirúrgicos sem dor, sem nenhum anestésico. Você pode fazer pequenos procedimentos como suturas, retirada de parafuso, que é de cirurgia ortopédica, retirada de corpo estranho. Tudo isso você pode utilizar a hipnose como uma forma de anestesia. Ah, mas quer dizer então que a hipnose, quando ela é utilizada desse jeito, então, ela é uma parada mística ali que faz com que a pessoa seja anestesiada pelo poder da pessoa que está fazendo anestesia? É óbvio que não. Isso tudo são mecanismos que a nossa mente, com a evolução, criou, que a gente vem estudando para ter controle e domínio sobre isso, né? Que só traz benefício. Imagina só, você ser submetido a um procedimento cirúrgico sem a necessidade de um anestésico que pode ter N efeitos colaterais. Não é muito melhor? Só que, claro, para isso precisa ter domínio das práticas. E é algo que a gente vem estudando, vem trabalhando. A ciência vem estudando muito isso dia após dia. Além do que, pensa só nos benefícios para todo mundo. Vamos supor, um procedimento cirúrgico utilizando somente a hipnose. Olha o custo para o hospital, para o paciente, os benefícios, né, para o médico, para o paciente, para o hospital, o quanto que melhora, além de que já é comprovado também que o tempo que a pessoa fica internada quando é utilizada a hipnose num pós-operatório diminui. Então pensa nos benefícios imensuráveis para todo mundo. Não é algo que, mas o hospital sai ganhando e o paciente sai perdendo. Ou o médico sai ganhando, mas o hospital sai perdendo. Não, todo mundo só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Outro exemplo muito clássico é o da queimadura, né? Tem inúmeros trabalhos que demonstram que utilizar a hipnose em pacientes com que a gente chama de grandes queimados, pacientes que têm mais de 40%, 50% da porcentagem do corpo queimada, eles se beneficiam muito do processo de hipnose e o processo de cicatrização. Ele acelera, às vezes, semanas em comparação com pessoas que não utilizam a hipnose. Isso tudo é assustadoramente maravilhoso, sabe? Então a gente não pode jogar fora esse tipo de informação. E principalmente a gente não pode jogar fora essa informação por preconceito. A grande maioria das pessoas são preconceituosas com a hipnose sem conhecer a hipnose. E o nosso objetivo, com os vídeos que a gente está produzindo, com todas as informações que a gente vai dividir com todos vocês, é realmente transformar a hipnose em algo completamente simples, prático, que qualquer pessoa que tenha um mínimo de razão na cabeça possa utilizar. E é muito simples porque eu, durante toda a minha vida, fui uma pessoa muito cética. E no momento que eu vi os benefícios da hipnose e notei o processo de funcionamento dela, que eu vi os fenômenos acontecendo, eu me permiti a estudar o processo de hipnose, mesmo sendo médico, eu abri a minha mente, me permitia vivenciar aquilo e vi que não tinha nada de esotérico, não tinha nada de religioso, tudo aquilo que a Marcela falou antes. Tá? E um outro ponto que eu acho bem interessante deixar claro sobre o processo de hipnose é que a hipnose ela é que nem gravidade. Tem gente que não acredita que exista a gravidade, mas ela existe. E apesar de você não acreditar que ela existe, que ela funcione, ela vai continuar funcionando e acontecendo. Então, se você continuar com preconceito sobre hipnose, infelizmente quem está perdendo os benefícios é você. E ela não vai deixar de acontecer porque você não acredita. Mas eu não acredito em hipnose, eu sou uma pessoa que não sou hipnotizável. Vai assistir um filme, pega um filme. Se você se emociona com um filme de drama, se você tem medo com um filme de terror, se você é aquela pessoa que fala assim, eu não assisto filme de terror porque eu tenho medo. Olha a hipnose aí. Vai jogar um jogo de videogame daqueles de, tenso pra caramba, de madrugada, com luz apagada. E diga que você não tá acontecendo nada. Mas eu sou uma pessoa extremamente resistente à hipnose, ninguém me hipnotiza. Então faz alguma coisa dessa. Ou então vai ler um livro,
vai pegar o Candy Crush, vai assistir um filme, pega o gênero que você gosta e fica completamente neutro, inerte e completamente focado em 100% do que está acontecendo ao teu redor e sabendo assim, esse filme são atores muito bons, meu Deus do céu, eles estão seguindo o roteiro de uma forma tão, assim, fenomenal. Você não é inipnotizável? Inipnotizável, essa palavra existe? Hipnotizável, não sei. Enfim, você não é tão resistente à hipnose? Então vai, mostra pra você. Porque afinal, quem tem o controle, 100% do controle, é você. Mas peraí, se eu tenho 100% do controle, então como que eu tô lendo um livro, eu não estou esperando que a hipnose aconteça, e aí eu tô em hipnose? Por quê? Porque você está permitindo se concentrar e estar focado no livro. Mas se você quiser ler, por exemplo, vamos supor, você está esperando uma ligação super importante. Aí você fala assim, não, enquanto eu espero meu telefone tocar, eu tô aqui lendo. Você não tá 100% focado no livro. Você, qualquer mínimo barulhinho, você já olha pro telefone. Talvez, se te perguntar, e aí, o que você lê no livro? Talvez você não saiba, talvez você não lembre com tanta riqueza de detalhes se você realmente estiver 100% focado no livro. Então a hipnose não está acontecendo com você sem que você queira, sem que você tenha o controle. Você simplesmente quis estar concentrado e engajado naquilo que está acontecendo. Então não tem isso de sou resistente, não acontece comigo, porque a minha mente ela é muito forte, por isso a minha mente ela é tão forte que ninguém entra nela. Sim, ninguém vai entrar na tua mente. E se você acha que não ser hipnotizado é uma coisa boa, também sinto lhe informar, mas você está perdendo inúmeros benefícios por puro preconceito, preconcepção de algo que você não está se permitindo conhecer mais, entender um pouco mais para aproveitar desses benefícios. Ou então, eu sei sobre hipnose, eu entendo sobre hipnose, eu faço hipnose com várias pessoas, mas comigo não acontece. Tira essa porra dessa crença da tua cabeça e se permita fazer. Porque a coisa mais incongruente que tem é você fazer hipnose com outra pessoa e você se dizer uma pessoa resistente. Convenhamos, né? É muito doido isso. A hipnose, ela é, como a gente falou, um estado completamente natural da nossa mente. Ela acontece a todo momento, a toda hora, você querendo ou não. Porém, dentro dos processos guiados, principalmente quando a gente vai guiar alguém dentro de um processo de terapia, ou até mesmo dentro de um processo de uma anestesia ou pós-operatório no hospital, qualquer momento como esse, claro que precisa existir um consenso do que está acontecendo. Você precisa entender o que vai acontecer. Por isso que é importante você já ter um conhecimento da hipnose, para se caso em algum momento você queira ser hipnotizado, você possa se permitir a vivenciar a experiência quando alguém te guiar dentro dos processos de hipnose. Aqui no nosso canal a gente sempre vai estar produzindo material e conteúdo guiando você dentro do processo de hipnose, tá? Então você tem que estar livre, leve, para aceitar os processos acontecendo. E tem uma sacada que eu acho importante salientar aqui, que eu acho que durante a explicação aqui que a gente está dando faltou deixar claro, é a seguinte. A hipnose, estado completamente natural da mente, acontece a todo e qualquer momento, tá? Porém, se você não se permitir a vivenciar o processo de hipnose, nada de diferente vai acontecer na sua vida. A sua fisiologia ela vai continuar a mesma, as decisões, os caminhos, as percepções, elas vão continuar as mesmas. Então, eu coloco esse gancho por quê? Porque agora eu vou explicar qual é o segundo conceito que a gente tem sobre hipnose. A hipnose ela é uma ferramenta que promove uma mudança da percepção da realidade das pessoas. E essa mudança na percepção da realidade ela vai gerar insights. E esses insights eles geram transformação na vida das pessoas. Às vezes a gente está vivendo uma vida tão merda, tão errada, tão sem resultado, que a gente não percebe coisas que às vezes com o processo de hipnose a gente pode perceber, se dar conta e pode ser a grande saída para o problema que você está vivendo. Então, mudar a percepção da realidade que a gente vive é um dos principais benefícios que a hipnose traz.
E isso é completamente isento de riscos. Não tem como uma pessoa vivenciar um processo de hipnose que se baseia muito numa questão imaginativa, numa questão de perceber as suas vivências, as suas memórias, as coisas que estão aqui dentro. Não tem como você perceber tudo isso e isso fazer mal. O que existe num processo guiado é você aprender com as experiências de vida que você já teve ao longo da sua vida e você se tornar uma pessoa melhor. Então a hipnose ela é uma catalisadora. Ela acelera esse processo de entendimento para você ter resultados de uma maneira mais rápida. E talvez você esteja tendo dificuldades de ter esses resultados. Né? E eu tenho certeza que em algum momento você já viu algo sobre hipnose na televisão, no YouTube, voltado para entretenimento. Agora, que nem o Flávio falou agora há pouco, imagina só você pegar essa percepção que a gente consegue ter da nossa realidade, ao ponto de esquecer o nome, ao ponto de ficar colado na cadeira, ao ponto dessas brincadeiras mesmo, do entretenimento, só que você puxar isso para questões do teu dia a dia, para momentos que você realmente, às vezes, tá no meio do dia, te dá aquele cansaço, você conseguir tirar aquela fadiga para conseguir, com clareza mental, voltar a render, voltar com rendimento mesmo, não aquela coisa de só cumprir horário para daí chegar em casa, não, com rendimento, com foco, fazer aquilo que você precisa, com energia, com motivação, independente do horário, independente do momento, independente do estado, ou você deitar na cama e dormir com qualidade, ou você tá numa conversa com alguém realmente presente, ouvindo o que a pessoa tá falando, conversando com ela com atenção, com foco, ou você tá fazendo algo ali, sei lá, no telefone, mas realmente, sabe, você tá fazendo aquilo que você tá presente naquilo que você tá fazendo, ou você vai estudar uma matéria que você não tem tanta afinidade, tanta facilidade, mas que você precisa daquele estudo, daquele aprendizado para chegar no teu objetivo. E você consegue trazer para tua mente aquela sensação de foco, concentração, motivação, determinação, disciplina para você fazer isso, percorrer o caminho para você chegar naquele teu objetivo. Quanta coisa é extremamente útil e benéfica. Além, claro, né, de casos como, por exemplo, dor de cabeça, dor crônica, só que eu não vou entrar muito em questão de dor aqui, porque às vezes uma dor de cabeça, você vai lá, você ensina a pessoa a tirar a dor de cabeça dela, sendo que às vezes tem alguma coisa por trás, porque a dor, teu corpo está querendo dizer alguma coisa com aquela dor, né? Então sempre procure um médico, vá num médico, e aí se, assim, teus exames forem completamente incompatíveis com a dor, um médico ou vários médicos, procure mais de uma opção, mais de uma alternativa, né, de uma... Me fugiu a palavra? É uma segunda opinião. Isso, mais de uma opinião. E aí você procura na hipnose algo que realmente te ajuda a resolver, como o caso da dor crônica, né? Exatamente. Então, pensa, olha os benefícios. Então, hipnose não é só, mas para que eu vou utilizar a hipnose para ficar colado na cadeira? Eu não quero ficar colado na cadeira, não quero esquecer meu nome. Pois é, só que imagina você esquecer alguma coisa que realmente te faz sofrer. Não esquecer ao ponto de, peraí, vou jogar embaixo do tapete e deixar ali. Não, mas você ressignificar aquilo, você trabalhar aquele sentimento ao ponto de você lembrar daquilo, mas aquilo não te machucar mais. Ou então aquela matéria que você tem um bloqueio, você olha, você não sabe o porquê, mas você olha para aquele professor e você fala assim, não vou com a cara daquele professor, eu não vou com a cara daquela pessoa, sei lá, essa pessoa me traz uma sensação ruim, mas você precisa conviver com aquela pessoa, seja na faculdade, no colégio, no trabalho, numa parceria ou onde for. Você conseguir ressignificar esse sentimento ao ponto de você estar no mesmo ambiente que ela, se sentindo bem. Não fingindo que está tudo bem, mas realmente se sentindo bem, né? Então, olha quanto benefício tem. Então, se permita tirar esses preconceitos, assista o nosso vídeo sobre medos e mitos e vai se engajando, se permitindo, conhecendo um pouco mais. E o que a gente sempre costuma falar também, não acredita... Nossa, buguei.
Minha boca secou. Não acredita 100% no que a gente está falando. A gente não está impondo nada para você. Olha, hipnose é isso, é aquilo, e você tem que fazer assim, assim, assado. Não! Vai atrás de outras fontes, outras pessoas. Vai atrás de mais vídeos, pesquisa mais sobre isso, lê em outros lugares e tira a tua concepção sobre isso. Mas seja cético. Porque se você não for cético, você pode cair na lábia de muita gente que vai te enganar. Mas seja um cético inteligente, um cético que vai atrás, um cético que, peraí, isso que eles estão falando faz sentido? Não faz? Eu quero entender um pouco mais, vou ver mais vídeos, vou pesquisar um pouco mais sobre isso, vou ler um pouco mais sobre aquilo. Tem muita coisa que é importante levar em consideração dentro do contexto de hipnose, mas o objetivo que a gente tem com esse vídeo é deixar claro para você que não tem contato com a hipnose, que você saiba que a hipnose ela é uma ferramenta completamente natural do nosso organismo, da nossa mente. A gente vivencia a experiência de hipnose todos os dias da nossa vida, a todo momento. Isso sem a gente se ligar. A gente está vivendo tudo isso, tá? Existe muito preconceito sobre a hipnose. A gente quer deixar de lado esses preconceitos, tá? Porque isso só vai atrapalhar. E é uma ferramenta de extremo valor quando a gente pensa em transformação pessoal. Você consegue estudar mais e melhor, você consegue dormir melhor, porque dormir mais não quer dizer dormir melhor, tá? Você consegue dormir descansando com qualidade, você consegue controlar a ansiedade, você consegue transformar a ansiedade em algo que não vai trazer malefícios, tá? Você consegue controlar pensamentos destrutivos, talvez aquele monte de pensamento ruim que fica na tua cabeça, fica passando um monte de merda na tua cabeça. Você fica pensando um monte de porcaria, coisas que nunca talvez vão acontecer na tua vida, você fica pensando, tá lá marinando na tua cabeça. Você aprende com a hipnose a controlar isso, você aprende a ter melhores hábitos, melhores rotinas, você consegue criar rituais. Ah não, mas ritual é uma coisa meio indígena, meio... Não, ritual é uma série de ações que você vai tomar antes de fazer algo que realmente é benéfico para você. Então, ter bons rituais dá um bom resultado e isso a hipnose ajuda, além de melhorar muito a qualidade das coisas que estão aqui dentro. Tem muita memória inútil que você tem dentro da tua cabeça que a nossa mente subconsciente fica valorizando aquilo. E a gente fica valorizando memórias ruins. Com a hipnose, a gente aprende a valorizar memórias boas, momentos bons, emoções boas. E a gente dá novo significado, talvez, a coisas trágicas que aconteceram na nossa vida. Às vezes, a perda de um ente querido que a gente ama muito, essa pessoa acabou deixando a gente e a gente ainda sofre com aquilo. A hipnose ela pode ajudar você a combater essa dor e transformar numa saudade que traga energia. Às vezes, algo ruim que aconteceu no teu passado, talvez você tenha sido vítima de bullying, talvez você tenha sido até mesmo violentada sexualmente, que é uma coisa horrível. A hipnose ela é uma alternativa que pode ajudar você a ter uma vida melhor. Apesar dos problemas que você já viveu na tua vida, apesar de inúmeras situações que tiram a tua energia ao longo do dia. E pra gente, a gente ama a hipnose de paixão e a gente gosta de falar sobre hipnose, porque a hipnose é a ferramenta que a gente utiliza para combater o cansaço. Porque eu vivi uma vida cansado, trabalhando como médico, horas e horas de plantão, dormindo mal, pensando um monte de besteira, hiper preocupado com um monte de coisa que não precisava estar preocupado, sem energia, destruindo a minha vida. E a hipnose ela me ajudou muito a combater cansaço. E esse cansaço combativo me trouxe mais energia para aproveitar minha vida com a Marcela, aproveitar o meu dia a dia, aproveitar dias maravilhosos e lindos de sol, coisa que não é comum em Curitiba, porque às vezes está sol, às vezes chove, às vezes tudo no mesmo dia. Mas me ensinou a aproveitar o meu dia a dia com muito mais qualidade, não ficando mais cansado, sabendo descansar, sabendo dormir e sabendo trabalhar tudo que está dentro aqui da cachola. Então, eu falo com muito amor sobre a hipnose, porque ela literalmente me ajudou a ser uma pessoa com mais saúde e uma pessoa melhor. E se você está vendo esse vídeo, é porque talvez você também busque isso. Então, é com isso que a gente quer ajudar você. E falei pra caramba, né?
Não, mas eu também quando engato. Isso também é outra coisa. Nossa, isso também é outra coisa que... Isso também é outra coisa. Bonito. Yara Marcela 2020. Isso também é outra Isso coisa. também é outra coisa. Mas outra coisa que acontece devido à hipnose também, que a gente entra num flow. Bom, primeiro pelo fato da gente ser completamente apaixonado pela hipnose, se deixar, a gente fica horas ininterruptas, não bebe água, quer dizer, eu gosto de água, né? Eu bebo água, se seca a garganta, mas enfim. Mas a gente não faz outra coisa e não vê o tempo passar. Sabe quando você está fazendo algo que você gosta tanto? De repente você olha no relógio e você fala, meu Deus, já passaram tantas horas. É o que acontece com a gente quando a gente começa a falar sobre hipnose. E também a gente entra no estado de flow, que é aquele estado onde você tá com hiperfoco numa coisa e também você não vê o tempo passar. Você tá tão focado, tão concentrado naquilo, que você não vê mais nada em volta de você e você vai. Repara nesse vídeo ou em outros momentos onde eu engato no assunto e vou. E eu só paro às vezes porque eu percebo que, peraí, acho que eu tô meio que monopolizando aqui o vídeo, ou o que aconteceu agora com o Flávio, que falou, meu Deus, acho que eu falei demais. Porque no momento que a gente tá explicando, que tá falando, que tá ali no flow, a gente também tá em hipnose. E isso ajuda também a gente a manter o estado de foco, manter a concentração no que a gente está falando, e a gente entra nesse estado de propósito também. Porque, que nem, por exemplo, a gente tá aqui, tá tendo obra num prédio do lado, tem pessoas em volta, daqui a pouco tem barulho em cima, tem um monte de coisa tirando a nossa atenção. Se eu, por exemplo, tô aqui falando, daqui a pouco, pá, um martelo ali. Aí eu olho pro lado e falo, putz, peraí, o que eu tava falando mesmo? Porque se eu não tô completamente focada aqui, qualquer coisinha vai me distrair. E aí, simplesmente não engata. Então a gente entra de propósito nesse estado, a gente entra em hipnose para poder seguir essa linha de raciocínio e poder te passar a mensagem com clareza, com objetividade, do início ao fim. Por mais que muitas vezes a gente não vá do início ao fim, não é por causa da falta de concentração ou o que for. É porque a gente é tão apaixonado e tem tanta coisa sobre hipnose que às vezes eu falo uma coisa que daí lembra alguma coisa, o Flávio lembra de alguma outra coisa e fala sobre aquilo. Aí o Flávio tá falando sobre alguma outra coisa que me lembra uma outra história e eu começo a falar sobre outra coisa e nisso a gente abriu vários loops e não fechou nenhum. Então, tem muita coisa para falar sobre hipnose, mas para um entendimento básico do processo de hipnose, que é a mensagem que a gente quer deixar nesse vídeo, é o seguinte. A hipnose é algo completamente natural, é foco e concentração, a gente vivencia a experiência de hipnose todo santo dia e toda hora, é uma ferramenta que pode promover mudanças na sua vida de uma maneira muito intensa, e ela mexe com a nossa realidade e a forma como a gente vê a realidade. Então a hipnose ela ajuda nesse aspecto. E o que impede das pessoas realmente aproveitarem a hipnose é a desinformação, o medo, o receio e principalmente o preconceito. Então, se você tem interesse em entender mais sobre hipnose, você vai continuar acompanhando os nossos vídeos aqui no canal. Não deixa de se inscrever, não deixa de curtir esse vídeo também, compartilhar com alguém que possa se interessar por esse assunto. Mas abra sua mente para um processo que pode sim dar um up na tua vida. Pode dar um upgrade no funcionamento da tua vida, como aconteceu com a gente, que sim, pode realmente transformar a forma como você enxerga os teus problemas, enxerga o teu corpo e pode te dar resultados maravilhosos. A hipnose ela tem esse objetivo e é isso que a gente quer dividir com todos vocês. Não só isso, né, mas eu já abranjo isso para basicamente tudo na tua vida pessoal e profissional. Só benefícios. É só benefícios, tem muita coisa boa. Então, a gente, claro, vai continuar com mais vídeos falando sobre definições de hipnose. A gente vai fazer mais vídeos explicando como a nossa mente funciona, a nossa mente consciente, a nossa mente subconsciente, quais são os detalhes inclusos em cada um desses aspectos dentro da nossa cachola, que faz às vezes a gente tomar atitudes erradas, falar coisas na hora errada, e a gente vai ensinar tudo isso, ensinando vocês com a hipnose. E juntamente com isso, a gente vai continuar batalhando contra o cansaço.
A gente não quer que você fique cansado mais na sua vida e a gente vai utilizar os conhecimentos da hipnose para te ensinar a ter mais energia e disposição no teu dia. Para você vencer o cansaço e realmente descansar com qualidade. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.